Bom, já está aqui com a gente a doutora Margarete Dalcomo, né, que é a nossa convidada de hoje, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Doutora Margarete, há alguns dias a senhora disse aqui no início do ano no Em Pauta, nós vamos ter o pior março, o março mais triste das nossas vidas. Hoje, dia 31 de março, e a gente está tendo o mês de março mais triste das nossas vidas, independentemente da idade de quem está aqui hoje ou de quem nos assiste. Infelizmente, a senhora tinha razão. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Marcelo. Infelizmente, teremos o abril mais triste de nossas vidas, Marcelo. Também, doutora Margarete, por quê? Porque nada indica, Marcelo, né? E agora acabei de ver as notícias que o Pedro Neville aqui anunciou e os comentários dos nossos companheiros aqui hoje. Eu acho, Marcelo, que a sociedade... de nada adianta, a essa altura, nós culpabilizarmos e responsabilizarmos. Eu acho que precisa de um entendimento, de uma vez por todas, da nossa sociedade, de que não é possível não entender que esse luto, essa dor pela qual tantos estão passando, Marcelo, com mais de 1.000 pessoas em fila de leito, e nós médicos sabemos exatamente o que isso está significando no Rio de Janeiro nesse momento, que as pessoas não sensibilizem de que não adianta. A vacina é espetacular, é uma solução, mas a vacina não é milagre, Marcelo. A vacina sozinha não vai resolver. As pessoas têm que se vacinar e ficarem nas suas casas. Nós pedimos, e vou pedir mais uma vez, Marcelo, não pode ter Páscoa, não pode ter festas, não pode ter aglomerações, não pode ter cerimônias de famílias, não pode ter festa de aniversário, não pode ter nada. Nós vamos ter outras Páscoas nas nossas vidas para celebrar, como deveria ter sido o Natal, como deveria ter sido o Carnaval. Mas, infelizmente, parece que o que nós estamos dizendo, Marcelo, não é entendido por todas as pessoas. E isso nos entristece muito, porque nós vamos continuar a trabalhar todos os dias. Mas nos entristece internar pessoas jovens como estamos internando hoje. A doença mudou. As cepas variantes adoecem pessoas muito mais jovens. Os hospitais estão cheios de gente jovem e grave internada. A Eliane Cantanhede tem uma pergunta para a senhora, doutora Margarete. Oi, doutora Margarete, eu estou até com medo de fazer essa pergunta para a senhora porque eu estou emocionada. Eu tenho uma grande amiga, professora, que está internada com traqueostomia de Covid e ela nem sabe que a filha dela morreu no domingo. Uma moça jovem que tinha a vida pela frente morreu de Covid. Um amigo das minhas filhas também morreu no fim de semana, aos 43 anos, com 2 filhinhos pequenos. Sabe? O vizinho da minha filha mais velha morreu ontem. Então, eu acho que as mortes estão chegando muito perto da gente. A gente vê que aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente fala muito Rio e São Paulo, mas o Distrito Federal essa semana esteve no número 1 ou no número 2 no crescimento de mortes, né? De anteontem para ontem foi um aumento de 100%. Ou seja, a situação está fora de controle no país inteiro, mas eu queria focar muito na questão dos jovens. Eu que tenho filhas, né, enfim, e gosto muito de jovens, o jornalismo é uma profissão de jovens, então eu sempre convivo profundamente, com muito amor com os nossos jovens. Eu queria saber como é que está sendo tratado isso do ponto de vista epidemiológico, como está sendo acompanhado, monitorado as estatísticas sobre os jovens, porque aí você tem que ter uma campanha específica de isolamento, de cuidado para esse público que está achando ainda que é como no ano passado. Ah, os velhinhos é que morriam. Gente, não é mais assim. Ou seja, tem algum foco, está se criando algum foco na população jovem que está se infectando e que está morrendo, doutora Margarete? Olha, Eliane, o quadro que você descreve é super realista, né? O que nós estamos vendo hoje, né, a média, né, até porque muitas pessoas de muita idade, Eliane, foram vacinadas, né? Então, os grupos muito idosos estão vacinados e continuam, até onde nós sabemos, muitos deles estão preservados. Teve gente que nunca saiu de casa 2 vezes para ser vacinado.
Alguns ficaram doentes, Eliane, com doença trazida para dentro de casa, né? Várias vezes vocês me ouviram dizer e explicar que a doença tinha mudado de lugar, ela tinha entrado nas nossas casas, trazidas pelos jovens. Então não é possível, Eliane, mais uma vez eu digo que os jovens, né, jovens com capacidade de entendimento perfeita, eles têm que aderir ao que nós estamos dizendo. Não pode aglomerar, não pode ter festa. A cepa mudou. As variantes que estão circulando, Eliane, vão começar a comprometer os nossos adolescentes. E pior, vão começar a comprometer as nossas crianças. Eu não tenho dúvida disso, gostaria inclusive de ouvir um pediatra falando aqui. Nós já vamos começar a ter uma pressão de demanda entre adolescentes e crianças e isto é uma tragédia maior ainda. Então a sociedade brasileira precisa entender, eu não tenho nenhum pudor de usar este tom para estar aqui falando, Marcelo. Nós falamos dos tons mais suaves possíveis muitas vezes. Eu estou pedindo, como médica, como família, como cidadã, como quem tem pessoas queridas internadas, pacientes jovens internados, que os jovens cancelem festas, baladas, festas rave, baile funk, tudo isso, que as comunidades adiram a isso que nós estamos pedindo, que as lideranças comunitárias entendam, sejam elas quem for, nas suas comunidades, que não permitam que haja essas aglomerações de jovens nesses dias agora de feriado, ou desse semiferiado que nós estamos tendo. A situação mudou, a dinâmica, uma epidemia, ela guarda sempre uma dinâmica própria, Marcelo. E o momento que nós estamos vivendo é o pior momento, os números falam por si. E não adianta vir um ou outro alarmista querer dizer que tem morte sendo registrada como sendo Covid sem ser. Não há nenhuma outra epidemia no Brasil nesse momento, Marcelo. Só há esta epidemia, não há nenhum surto nesse momento de outro vírus acontecendo. A gente até está chegando na época da sazonalidade dos outros vírus, mas no ano passado houve uma diminuição muito importante, inclusive, dos outros vírus, porque estava todo mundo de máscara. Agora, as pessoas têm que entender, embora nós reconheçamos que estejam todos cansados, que nós estamos no pior momento da pandemia e que mesmo que essa velocidade, esse ritmo de vacinação possa seguir um pouco mais célere agora em diante, esta não é a única solução. Nós temos que vacinar muita gente, muito rápido e manter um rígido distanciamento social. Ariel, por favor. Boa noite, doutora Dalcomo. O Brasil é 5 vezes maior do que a Argentina, mas hoje teve 31 vezes mais mortos em um dia do que a Argentina. O Brasil é 11 vezes maior do que o Chile, mas o número de mortos no Brasil hoje foi 141 vezes maior do que os mortos no Chile. Levando toda esta diferença que é desproporcional, não é proporcional, qual pode ser, agora que tem a Semana Santa, as pessoas, como a gente já viu, não levam em conta todas as recomendações da ciência, são negacionistas, vai haver inevitavelmente um contágio maior. Qual que pode ser a expectativa do número de mortos para daqui a 2 semanas, no pós-Semana Santa, no Brasil, mais ou menos em média? O que a senhora calcula? E eu queria também lhe fazer outra pergunta, porque fiquei sabendo estes dias que muita gente está fazendo festas, aniversários, reuniões no Brasil, fazendo uma espécie de, não sei qual que é o nome exato, mas uma espécie de teste Covid para fazer o teste na hora. É como se a pessoa espeta o dedo, faz um teste e já disse está com Covid ou não. Isso tem alguma coisa concreta ou é pura falsificação que estão vendendo? Olha, Ariel, vou começar pelo fim. Muitos desses testes que estão sendo vendidos como testes rápidos, Ariel, têm uma qualidade muito questionável, né? Guardam uma sensibilidade, que é como nós chamamos o indicador, muito pequena. Há testes aí que têm 20% de sensibilidade, ou seja, a capacidade de detectar verdadeiramente um caso de doença. Então, portanto, não são confiáveis, é gastar dinheiro à toa
e iludir a si mesmo e aquelas pessoas. Então, isso não está certo, é um procedimento errado. O procedimento correto é fazer o que hoje é exigido, como se fosse já o passaporte de saúde que nós todos teremos que ter daqui a pouco para embarcar num avião, Ariel, é fazer um teste de PCR clássico, convencional. E aí sim, você tem um teste 48 a 72 horas antes, negativo, você pode pegar um avião e viajar. Tudo isso será normalizado daqui a pouco, né? A outra questão é a perspectiva que você me pergunta, como eu vejo. Eu vejo pessimistamente, Ariel. Eu acho que se nada ocorrer, se esse pleito pela milésima vez que nós estamos aqui fazendo, certamente não sou só eu, né? Outros colegas estão fazendo ao mesmo tempo, hoje, amanhã, nós chegaremos, seguramente, nós chegaremos a perto de 5.000 mortes por dia. O Brasil já é o epicentro da pandemia da Covid-19, né? Nós já somos, provavelmente, podemos ultrapassar, inclusive, os números americanos, o que é muito triste, considerando que temos uma população que é metade da população americana.